Olá, queridos alunos do nono ano das escolas municipais de Teresina, salve, salve, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que vocês estejam com saúde, estejam bem. Vamos para a nossa aula de língua portuguesa com foco aí nas habilidades de leitura, não é? Na aula de hoje vamos aprender um novo assunto, o uso da vírgula. Então anote as informações principais, anote as suas dúvidas, sente-se em um local confortável, silencioso, se for possível, tá? E anote essas informações. Então vamos lá. A gente vai ver aí o uso da vírgula, algumas regras do uso da vírgula, tá? E também começar a resolver questões a respeito do uso dessa pontuação, ok? Bom, então, logo no início eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês. Vamos fazer a leitura de um texto e depois perceber a importância aí do uso da vírgula. Abaixo assinado. Senhor Secretário de Saúde de São João das Lagoas. É importante destacar que os trabalhadores da área de saúde deste município solicitam a aquisição de máscaras e demais equipamentos de segurança necessários ao desenvolvimento do trabalho junto aos pacientes de Covid-19 no hospital do município. O vírus tem alto poder de contaminação, o que expõe severamente os funcionários que atuam no cuidado e no tratamento destes pacientes. Na certeza de termos exposto nossas razões e de termos nossos pedidos atendidos, encaminhamos este documento em folhas assinadas. Então você já sabe aí que a estrutura do texto segue o gênero abaixo assinado, não é? Você viu aí comigo o vocativo, viu comigo o corpo do texto, a argumentação, o problema. Perfeito. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer algumas reflexões. Primeiro, eu trouxe aqui um trechinho do abaixo assinado e eu quero que vocês pensem comigo. Senhor Secretário de Saúde de São João das Lagoas, vírgula, é importante. E aí continua o texto. No segundo momento eu coloco o mesmo trecho, só que sem a vírgula, né? Senhor Secretário de Saúde de São João das Lagoas, é importante. Bom, a primeira pergunta que a gente pode aí fazer comparando esses dois trechos é a seguinte. Compare essas frases, né? Compare as frases. Que mudança de sentido o emprego ou a ausência da vírgula promove? Qual o sentido, né? Essa mudança de sentido que o uso da vírgula causa? Lembre-se, no primeiro trecho eu coloquei a vírgula e no segundo trecho eu retirei a vírgula. Qual a mudança de sentido, né, que essa ausência de vírgula promove? Pense comigo um pouquinho. Ora, no primeiro trecho aí, quando a gente diz Senhor Secretário de Saúde de São João das Lagoas, é importante destacar que, quando eu coloco a vírgula, eu estou dizendo com quem eu estou falando, né? Que é com esse senhor secretário. Então, a pessoa com quem eu estou falando, eu isolo por uma vírgula, é o vocativo, esse chamamento, certo? Eu chamo uma pessoa com quem eu estou falando para falar sobre uma coisa. Quando eu retiro a vírgula, isso não mais ocorre, a gente não tem mais vocativo. Aí, nesse caso, senhor secretário de saúde é a pessoa de quem se está falando e não com quem se está falando. Então, mais uma vez, quando eu coloco a vírgula, isso se torna um chamamento aí, né? Senhor secretário, olha, isso é importante. Então, eu estou falando diretamente com essa pessoa, né, por meio da escrita, ok? Quando eu retiro a vírgula, eu estou falando dessa pessoa e não com ela. Eu estou dizendo assim, senhor secretário de saúde de São João das Lagoas é importante. Ela é importante, essa pessoa é importante. Então, eu não estou falando com ela, eu estou falando dela. Percebeu esse efeito de sentido aí, com o uso da vírgula? Bom, tem uma outra pergunta para você. Qual a função sintática de Senhor Secretário de Saúde de São João das Lagoas, nas duas frases? A vírgula também tem função sintática. Quando eu a utilizo, você começa a perceber também essas funções. Quando você tem aí na primeira frase, Senhor Secretário de Saúde de São João das Lagoas, é importante destacar que, quando eu coloco a vírgula, eu estou dizendo que essa expressão aí, Senhor Secretário de Saúde de São João das Lagoas, tudo isso aí é vocativo na análise sintática, certo? É um chamamento, é um vocativo. E, para isolar o vocativo, você utiliza a vírgula. Então, qual é a função sintática dessa expressão aí? Vocativo, nessa primeira frase. Na segunda frase, eu não tenho mais um vocativo. Eu tenho o sujeito.
Quando eu digo senhor secretário de saúde de São João da Lagoas, é importante. Quem que é importante? Esse senhor secretário de saúde de São João das Lagoas. Então, essa expressão toda aí é sujeito, certo? Então, no primeiro momento, na primeira frase, ele é vocativo, na análise sintática. No segundo momento, na segunda frase aí, eu tenho como sujeito da frase. Percebeu a diferença? Bom, então é sobre isso que a aula de hoje vai se centrar, né? No uso da vírgula aí dentro do texto. Bom, eu quero chamar a atenção aqui para vocês como esse uso se dá dentro de um texto. Bom, quando é que eu devo utilizar a vírgula dentro de um texto? Vamos para aqueles itens básicos, né, que você aprendeu lá no quinto ano, no sexto ano. Vamos só aqui revisar no nono ano. Você utiliza a vírgula para separar a cidade da data, não é? Por exemplo, Teresina, 23 de setembro de 2021. Você separou aí a cidade da data. Então, utilize a vírgula para isso. E no gênero dessa semana, é muito importante que você verifique isso também, tá? O gênero abaixo-assinado também tem que conter cidade e a data, local e data. Tudo bem? Então, veja se você utilizou a vírgula direitinho aí. Bom, só para isso, professor, só é usado para separar a cidade da data? Não, claro que não. Também para isolar expressões explicativas, né? Por exemplo, eu digo assim, essa situação é inviável, ou seja, não é mais possível conviver com o problema. Quando eu utilizo o ou seja aí, para separar essas expressões explicativas como isto é, ou seja, você deve utilizar as vírgulas, tá? No início e depois dessa expressão explicativa. Ou seja, né? E a outra que eu acabei de dizer, né? Ou seja, portanto. Então, essas expressões explicativas você deve isolar por vírgulas. Separar palavras com mesma função sintática. Aqui eu chamo a atenção de vocês, né, quando você vai começar a listar, e essas palavras pertencem à mesma função, né, normalmente de sujeito aí, da frase, da oração, você deve também isolar por vírgulas. Por exemplo, o governador, o prefeito, o secretário e a população são agentes de mudanças na sociedade. Bom, eu coloquei uma série aí de sujeitos, né? O governador, o prefeito, o secretário, a população, é o sujeito composto aí. Então, todos eles devem ser separados aí por vírgulas. Por quê, professor? Porque esses termos possuem a mesma função sintática que a função de sujeito. Opa, voltei um pouquinho aqui. Pronto, porque possui a função de sujeito. Bom, então, são três regrinhas aqui que eu mostrei para vocês de como usar a vírgula. Separar a cidade da data, isolar expressões explicativas, separar palavras com a mesma função sintática, certo? Vamos para mais três, né? Aí mostrando para vocês. O uso da vírgula também serve para isolar o vocativo. Mostrei isso para vocês lá no início da nossa leitura, né? Lá na parte de reflexão. Utilize a vírgula para isolar o vocativo, o chamamento. Senhor prefeito, vírgula, construa uma nova quadra de esporte no bairro. Veja aí que senhor prefeito, essa vírgula está dizendo com quem se está falando, né? Está chamando a pessoa ali. Então ela está falando diretamente com a pessoa do senhor prefeito, né? Excelentíssimo senhor prefeito ou senhor prefeito. Então essa vírgula aí serve para isolar o vocativo, o chamamento, ok? Bom, além disso serve também para separar expressões de tempo, de lugar e de modo, quando essas expressões estão deslocadas. Chamamos essas expressões aí de adjuntos adverbiais, certo? São essas expressões, né, que indicam em tempo, lugar, modo, ok? Por exemplo, na manhã desta quinta-feira, presenciamos buracos na avenida principal. Bom, na manhã desta quinta-feira, eu coloquei no início da oração. Então, é uma expressão, é uma adjunta adverbial de tempo aí, que está deslocada, está sendo deslocada para frente. Porque qual é o natural dessa oração? É dizer assim, presenciamos buracos na avenida principal na manhã desta quinta-feira. Como eu desloquei do final para o início, essa expressão de tempo, então eu tenho que utilizar a vírgula. Então, utilize
vírgula, em expressões de tempo, de lugar, de modo, né, que são os adjuntos adverbiais, quando esses adjuntos adverbiais estão deslocados dentro da frase. Tudo bem? Pronto, então vamos para mais um aí. Separar orações subordinadas, adjetivas explicativas. Pronto, você aprendeu aí conosco, nas semanas anteriores, falamos sobre oração subordinada adjetiva explicativa. A oração subordinada adjetiva explicativa é aquela cuja oração vai explicar um termo anterior, né, e não restringi-lo. Por exemplo, o homem que é racional encontra soluções factíveis para o problema. Encontra soluções factíveis para o problema. Que é racional é uma oração, porque tem verbo. É subordinada, porque inicia com pronome relativo, ou seja, essa oração depende da oração principal, então ela é subordinada. Ela é adjetiva, porque apresenta uma característica em relação ao sujeito da oração anterior, que é o homem. Então, que é racional é uma característica, portanto, ela é uma oração subordinada adjetiva. E ela é explicativa, porque está explicando aqui que todo homem é racional. Então, eu coloco as vírgulas. Então, na oração subordinada adjetiva explicativa, eu tenho que usar necessariamente as vírgulas para separar esse tipo de oração. Se ela fosse restritiva, aí não precisaria de vírgulas, tá? Então, essa é mais uma regra aí na norma padrão da língua portuguesa, ok? Pronto, você viu comigo aí também mais especificações a respeito do uso da vírgula. Bom, também serve para separar conjunções, pessoal, tá? Não são todas, mas algumas conjunções precisam sim dessa vírgula antes, não é? Por exemplo, o problema foi amenizado, mas não concluído. Veja que eu tenho duas orações e antes da vírgula que está na segunda oração, eu utilizo vírgula. São orações coordenadas, não é? Que a conjunção mas aí inicia a segunda oração e eu tenho que usar necessariamente a vírgula, né, antes da conjunção. A conjunção adversativa, inclusive, né? Fazendo aqui, relembrando você que estudamos aí os tipos de conjunções coordenativas. Bom, então você deve utilizar também a vírgula, ok? Nessas conjunções. Marcar a omissão de termo para evitar repetição. Pessoal, olha esse exemplo aí. O governador cuidava do estado e o prefeito da cidade. Por que eu utilizei uma vírgula depois da palavra prefeito? Para marcar uma omissão de um termo que já foi dito. Que termo é esse? O governador cuidava do estado e o prefeito, vírgula, da cidade. Essa vírgula aí contém dentro dela uma expressão, o verbo cuidava, certo? Eu não repeti a palavra, não repeti o verbo e preferi colocar a vírgula para evitar essa repetição. O governador cuidava do estado e o prefeito cuidava da cidade. Veja então que a vírgula substitui a repetição aí da palavra, do verbo cuidava. Então eu utilizo a vírgula também quando eu quero marcar essa omissão, né, para evitar essa repetição desnecessária, inclusive, né? Repetição desnecessária. Então eu utilizo a vírgula. Ficou claro? Bom, então por último aí a gente tem que separar elementos de uma lista. Também é muito utilizado, não é? Até porque a gente já falou também de termos que possuem a mesma função sintática, mas também quando a gente tem dentro aí de uma lista determinados elementos, eu separo esses elementos por vírgula. Exemplo, pedimos a construção da praça, o asfaltamento da rua, a podagem dos galhos de árvores em fios elétricos e a manutenção da limpeza das ruas. Bom, tem uma série de elementos aí que eu quero que seja solucionado, né? A construção da praça, o asfaltamento da rua, a podagem dos galhos, são vários elementos. Como é que eu separo esses elementos aí dentro de uma lista? Utilizando a vírgula, né? Como você pode ver aí. Construção da praça, vírgula. O asfaltamento da rua, vírgula. A podagem dos galhos de árvores em fios elétricos e a manutenção. Claro que eu não vou utilizar a vírgula aí, porque eu vou inserir agora o último elemento. Então, eu coloco só a conjunção e, né? E a manutenção da limpeza das ruas. Tudo bem? Então, o uso da vírgula aí se dá nessas condições mais gerais, né?
São só essas conjunções? Não, claro que não. O uso da vírgula é muito mais complexo que isso. Mas para uma aula como essa, a gente separa aqui os elementos principais, tá? As regras principais aí. Bom, e eu quero chamar a atenção de vocês também para quando não usar vírgula. Existem diversas regras aqui, mas eu chamo a atenção para duas especificamente. Não se utiliza vírgula para separar o sujeito do predicado. Pessoal, isso aqui é muito importante. Não utilize vírgula para separar o sujeito do predicado. Exemplo, os abaixo assinados solicitam uma rápida solução. Quem é um sujeito? Pergunte ao verbo. Quem solicita uma rápida solução? Os abaixo assinados. Então, os abaixo assinados é o sujeito dessa oração. Solicitam é o verbo, que já inicia aí o predicado. Ora, eu não tenho vírgula entre o sujeito e o predicado, tá? Não tenho. Pronto, então essa é uma das regras. A segunda, separar verbo do complemento. Queremos a construção de uma praça no bairro. Quem queremos? Nós, né? Sujeito aí oculto. Queremos verbo, queremos o quê? A construção de uma praça no bairro. Entre o verbo e o complemento desse verbo, entre o verbo queremos e a construção de uma praça, não deve haver vírgula. Por quê? Porque não se separa o verbo do complemento desse verbo, tá? Então, nunca utilize vírgula nesses dois pontos aí principais, certo? Pronto, então se você anotou essas informações, se você aí anotou as suas dúvidas também, então depois tire com o professor direitinho, mas antes disso vamos praticar o que aprendemos na aula de hoje. Vamos fazer questões, vamos lá. A gente tem aí uma tirinha dizendo assim, temos aula de ciências, inglês, português, matemática, geografia, história. Nada sobre respeito, política, ética, cidadania. Então a gente tem aí uma tirinha, né, sobre o Armandinho, já fazendo uma crítica aí, né, nas disciplinas formais da educação escolar, né? A gente tem português, tem inglês, tem matemática, mas não tem política, respeito, ética, cidadania, né? Normalmente não se tem essas disciplinas. Vamos para a pergunta. Temos aula de ciências, inglês, português. As vírgulas aí foram usadas para separar o quê? Uma explicação, um chamamento, o verbo do complemento ou os elementos de uma lista? 30 segundos para que você possa responder essa questão. Pense um pouquinho aí. Vamos lá? Pronto, então vamos voltar para a questão. Temos aula de ciências, inglês, português. As vírgulas foram usadas para separar o que, pessoal? Ele começa a listar aí as disciplinas que ele tem na escola. A listar esses elementos. Então, a resposta correta é os elementos de uma lista, não é? As vírgulas aí foram usadas para separar os elementos de uma lista. E essa lista trata aí das disciplinas que ele tem na escola, não é? Ciências, inglês, português, as vírgulas foram utilizadas nesse sentido. Não está explicando nada, nem chamando nada, e claro, não se usa vírgula entre o verbo e o complemento, não é? Não se separa verbo do complemento, então a letra C está totalmente errada, né? Resposta correta só pode ser a letra D. Tudo bem até aqui? Vamos para mais um texto, certo? Vamos lá. Famílias e escolas devem ficar mais atentas à postura corporal das crianças. Vamos lá, essa aí é uma matéria da Folha de São Paulo, não é? Do dia 18/5/2017. Vamos ver aí. Pedro, senta direito, menino. João, olha seu tênis desamarrado, você vai cair.
Lena, você tropeçou de novo. Olhe por onde você anda. Mariana, você vai ficar com dor no pescoço com todo esse tempo olhando para o celular. Frases como essas, que ouço sempre e que provavelmente você também já ouviu ou disse, caro leitor, nos apontam para uma questão com a qual temos tido pouco cuidado na atualidade: a relação das crianças e adolescentes com o próprio corpo. A habilidade que muitos deles têm nas mãos é uma coisa incrível. Os jovens que jogam exercitam tanto os dedos que estão conectados com o que eles veem na tela e chegam a alcançar uma velocidade enorme nos movimentos. Tamanha é a coordenação que ganham. Em compensação, a postura corporal global que adotam quando jogam, em geral não é positiva para a saúde deles, e eles pouco se dão conta disso. Pronto, então o texto aí fala sobre a consciência que a família e as escolas possuem em relação à postura corporal que as crianças possuem, né? Hoje em dia, principalmente com o uso da tecnologia, né? Jogando, mexendo no celular, acaba aí mexendo com a coluna vertebral, né? E essa postura é muito importante para que se mantenha a saúde desses jovens. Qual a pergunta? Lena, você tropeçou de novo? A vírgula nessa frase especificamente foi usada para separar o quê? Letra A, uma explicação. Letra B, um chamamento. Letra C, o verbo do complemento. Ou letra D, os elementos de uma lista. Então responda direitinho, um minutinho para que vocês pensem. Vamos lá? Pronto, então vamos voltar para a questão. Lena, você tropeçou de novo. A vírgula foi usada para separar. Pessoal, a gente já conhece sobre o vocativo, não é? Essa vírgula aí já está separando o vocativo, o chamamento, não é? Não é uma explicação, eu não estou explicando, né, sobre o tropeço. Então não é a letra A. Letra B, um chamamento? Sim, resposta correta, um chamamento. Está chamando, né? Lena, chamando a pessoa com quem se está falando. Lena, você tropeçou de novo. Então, esse chamamento deve estar com vírgula, certo? Que é o vocativo. C, o verbo do complemento. Não se separa verbo do complemento, então não se utiliza vírgula. Não pode ser a letra C. Letra D, os elementos de uma lista. Não tem lista nenhuma aí nessa frase. Portanto, você também não deve ter marcado aí a letra D. Então, a resposta correta, letra B. Pronto? Tudo ok, pessoal? Anote as suas dúvidas. Vamos para mais um texto aí. Lobisomem. Diz a lenda que, quando uma mulher tem 7 filhas e o 8º filho é homem, esse menino será um lobisomem. Logo que ele completa 13 anos, a maldição começa. Na primeira noite de terça ou sexta-feira, depois do aniversário, ele sai à noite e vai até uma encruzilhada. Daí em diante, toda terça ou sexta-feira, ele corre pelas ruas ou estradas desertas, com uma matilha de cachorros latindo atrás. Por onde passa, açoita os cachorros e apaga as luzes das ruas e das casas, enquanto uiva de forma horripilante. Antes de o sol nascer, quando o galo canta, o lobisomem volta ao mesmo lugar de onde partiu e se transforma outra vez em homem. Quem estiver no caminho do lobisomem, nessas noites, deve rezar 3 ave-marias para se proteger. Para quebrar o encanto, é preciso chegar bem perto, sem que ele perceba, e bater forte em sua cabeça.
Se uma gota de sangue do lobisomem atingir a pessoa, ela também vira lobisomem. Então está explicando aí a lenda do lobisomem, né? Mas vamos para a questão. No trecho, logo que ele completa 13 anos, a maldição começa. A vírgula foi usada para quê? Letra A, para separar um trecho que poderia vir no final da frase. B, separar elementos de uma lista. Letra C, finalizar um parágrafo. Ou letra D, indicar uma dúvida. 30 segundos para que você responda essa questão. Vamos lá? Pronto, então vamos para a questão. No trecho, logo que ele completa 13 anos, a maldição começa. A vírgula aí foi usada para quê? Para separar um trecho que poderia vir no final da frase. Vamos deixar essa letra A em stand-by aí, vamos para as outras. Separar elementos de uma lista. Pessoal, a gente tem uma lista aí nessa frase? Não, não é? Muito bem, não temos uma lista. Então você provavelmente não marcou a letra B. Letra C, finalizar um parágrafo. Essa vírgula, ela está finalizando um parágrafo? Claro que não, não é? Qual é a pontuação que a gente utiliza para finalizar um parágrafo? Normalmente o ponto final, né? Então não pode ser a vírgula. Letra D, indicar uma dúvida. Qual a pontuação que eu utilizo para indicar uma dúvida? É o ponto de interrogação. Se você for por eliminação, o único item aí correto vai ser a letra A. Resposta correta, letra A. Separar um trecho que poderia vir no final da frase. E poderia mesmo. Veja como é que ficaria. A maldição começa logo que ele completa 13 anos. O que foi que o senhor fez, professor? Apenas peguei essa expressão e coloquei no final da frase. Como ela está deslocada aí, eu utilizei a vírgula. Então, resposta correta, letra A. Separar um trecho que poderia vir no final da frase. Pronto, então o que foi que a gente aprendeu na aula de hoje? O uso da vírgula. Você viu aí as regras, né, de como utilizar essa pontuação dentro de diversos textos que a gente fez hoje, né? Então estude mais, eu espero que você tenha anotado suas informações, suas dúvidas, né? E depois remetas ao professor. Então, até a próxima aula, pessoal. Tudo de bom.